A extradição de Battisti para a Itália, após a captura na Bolívia, marca o fim de uma trama que se arrasta há quase 4 décadas. Só no Brasil, foram 15 anos de muito vai-vem jurídico. O terrorista italiano, que chegou aqui em 2004, passou de imigrante ilegal a refugiado político, até receber do ex-presidente Lula o direito de viver livremente no país. Só no final do ano passado, após uma decisão do Supremo, a extradição de Battisti foi assinada pelo então presidente Michel Temer. Logo que a Interpol localizou e prendeu Cesare Battisti em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, as autoridades brasileiras começaram a preparar uma operação de transferência do italiano, já que a Polícia Federal também monitorava seus passos. No domingo de manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os ministros da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Após uma negociação entre os governos boliviano e italiano, porém, ficou definido que o preso seguiria direto para a Itália. Cesare Battisti caminhava por uma avenida quando foi preso em Santa Cruz de la Sierra. Nessas imagens feitas horas antes pela polícia, ele aparece de óculos escuros e cavanhaque, um dos 20 disfarces divulgados pela Polícia Federal no Brasil em dezembro do ano passado, quando Battisti passou a ser considerado foragido. Foram 29 dias de buscas por Cesare Battisti. Aqui no Brasil, a Polícia Federal fez mais de 30 operações para localizar o italiano. A defesa dele chegou a pedir asilo político na Bolívia no final do ano passado, mas foi negado e ele atravessou a fronteira ilegalmente. Por isso, o governo da Bolívia determinou que Battisti fosse expulso. O que não tem relação direta com o processo de extradição contra ele aqui no Brasil, que demorou mais de uma década para ter um desfecho. Nos anos 70, depois de ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas, o ex-ativista de extrema esquerda fugiu para a França. Passou ainda pelo México e chegou ao Brasil em 2004. A Itália pediu a extradição e ele foi preso pela primeira vez em 2007, no Rio de Janeiro. Passou 2 anos preso em Brasília e recebeu refúgio político do então ministro da Justiça, Tarso Genro, mesmo com o parecer contrário do Comitê Nacional para Refugiados. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que autorizou a extradição. Mas a palavra final, como diz a lei, caberia ao presidente da República. No último dia de mandato, em 31 de dezembro de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou o pedido da Itália. Com isso, Battisti viveu livre no Brasil até 2017. Já no governo de Michel Temer, Battisti tentou fugir para a Bolívia, mas acabou preso na fronteira de Mato Grosso do Sul por suspeita de evasão de divisas. O governo italiano voltou a pedir ao Brasil que reconsiderasse a extradição. O caso, então, passou mais uma vez pelo Supremo. No fim do ano passado, o ministro Luiz Fux derrubou a liminar que impedia que Battisti fosse extraditado. O decreto foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer em 14 de dezembro. Nesse domingo, a defesa de Battisti entrou com um pedido no Supremo para impedir que ele fosse levado para a Itália. Mas o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou o habeas corpus horas depois. Para impedir uma manobra da defesa que atrasasse a prisão, o governo italiano começou a negociar a transferência do preso diretamente com a Bolívia, sem escala no Brasil, como previsto inicialmente. Depois de se reunir com o presidente Bolsonaro no domingo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, disse que por uma questão de autonomia da aeronave preparada para buscar Battisti, um avião da Polícia Federal do Brasil tinha sido enviado à Bolívia e estaria à disposição para que ele fosse trazido para cá antes de seguir para a Itália. Mas a vinda dele para o Brasil, onde a pena máxima é de 30 anos de cadeia, foi descartada, porque poderia ter efeito no cumprimento da pena na Itália. Este envio direto à Itália permitiria que a pena original italiana fosse aplicada. Se ele tivesse passado pelo Brasil e o Brasil daqui o extraditasse para a Itália, deveriam valer as condições estabelecidas pelo STF quando autorizou essa extradição em 2009, 2010. E entre essas condições está, evidentemente, a proibição de aplicação de pena de prisão perpétua, que é a pena a qual ele foi condenado na Itália.
Em nota, os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmaram que o governo brasileiro ofereceu ajuda para levar Battisti de volta à Itália e disseram que o Brasil estava contribuindo assim para que a justiça fosse feita. Já o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os responsáveis pela captura do terrorista que havia recebido refúgio político do governo Lula.